E chegou a hora da nossa entrevista do dia. Se você ainda não tem filho, provavelmente já ouviu falar que bebês quase não deixam os pais dormirem nos primeiros meses de vida e que geralmente eles dormem mais durante o dia e passam a noite em claro. Mas por que isso acontece? E a partir de quando a falta ou excesso de sono de uma criança deve preocupar os pais? Para esclarecer essas e outras questões, a gente recebe aqui no estúdio o otorrino Renato Martins, que é especialista em sono. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom, o senhor já esteve aqui uma vez falando sobre sono, agora a gente vai falar especificamente das crianças e dos adolescentes. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse para a gente quantas horas dorme uma criança, o que é normal? Um bebê, por exemplo, de até um mês. Então, Wilson, é o seguinte, a criança em si, ela praticamente, nos primeiros dias de vida, ela praticamente tem uma rotina de comer e dormir. Então, nos primeiros dias de vida, a criança tem, em média, um tempo de sono suficiente para suprir o que ele está aprendendo no dia a dia, em torno de 16 até 20 horas que ele passa o dia dormindo. Mas isso é contínuo ou intercalado? Não, isso é um período que a gente chama de um sono polifásico. Ou seja, até mais ou menos os 4 anos de vida, essa criança tem um ritmo de sono polifásico. Ele precisa de mais de um período para que tenha sonos e que esses sonos eles vão inicialmente são mais fragmentados, de curta duração, em média de 2, 3 horas, e vão se consolidando no período da noite, chegando por volta dos 3 anos a 4 anos de idade, com períodos de cochilo pela manhã e cochilos no período da tarde. Depois eles terminam o cochilo no período da manhã e ficam apenas com o cochilo da tarde. A partir dos 4 anos, essa necessidade desse sono no período matutino, vespertino desaparece e eles consolidam o sono no período noturno, que gira em torno ali de 10, 12 horas de sono. Os pais são importantes para estabelecer algum tipo de rotina, para que eles possam, para que as crianças possam manter esse período de sono, dormir, por exemplo, no horário adequado, dormir. Qual o horário adequado para a criança dormir? 10 da noite, 9 da noite? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Quando a gente fala em sono, eu estou falando de uma questão comportamental. E tudo que é algo comportamental, ele tem que ser ensinado e tem que ser condicionado. Então, o sono, ele tem que ser ensinado, ele tem que ser condicionado para aquela pessoa, seja por uma criança, seja por um adulto. Então, a gente tem que, inicialmente, para a gente ter uma boa qualidade de sono, nós trabalhamos com 3 fatores. Temos que ter uma ritmicidade, uma duração suficiente e uma qualidade de sono adequada. Então, o primeiro fator aí é ritmar esse sono. E aí a gente tem um fator importante que é a melatonina, que é um hormônio interno, que ajuda a gente a fazer essa ritmicidade. E que horas que ela começa a ser produzida, ela começa a aumentar no nosso corpo? A partir das 18 horas, tendo um pico por volta das 20 horas, certo? Então, para as crianças, é importante respeitar essa questão fisiológica da melatonina, que tem esse período inicial no início da noite, e as crianças devem ir para a cama até um período máximo de umas 9 horas. Quando eu entro 9 horas até 11 horas, a gente chama de zona do perigo. Porque essa zona do perigo é o seguinte, internamente, para as crianças, é como se eu ligasse elas novamente na tomada e elas tivessem um gás, uma energia a mais. Então, se eu não conseguir colocar essa criança para dormir até um período de 8, 9 horas da noite, o próximo período em que elas vão conseguir naturalmente, fisiologicamente dormir é a partir das 11 horas da noite. E aí essa zona do perigo é difícil. Aí os pais se irritam, a criança fica irritada porque ela ganha uma energia a mais e aí, consequentemente, ela não consegue naturalmente induzir o sono por um efeito da melatonina. Aí a gente vai ter que ir atrás de outros mecanismos para a gente conseguir ajudar essa criança a ritmar o seu sono. E tem também as questões fisiológicas, né? Por exemplo, o senhor falou numa última entrevista aqui que tem hormônios que são produzidos apenas durante o momento ali do sono, à noite. Perfeito. Né? Na criança, quando é que isso começa a acontecer? Na verdade, desde os primeiros dias de vida. A partir do momento que a gente começa a ritmar, a gente cria um ritmo biológico. E esse ritmo biológico, ele vai determinar toda a liberação hormonal,
vai equilibrar as questões metabólicas. Então, vou começar a ter períodos em que a liberação de determinadas substâncias hormonais ou metabólicas no período do sono e em detrimento de outros que vão estar ali reduzidas. No período que acorda, outras se vem a ampla atividade, porque é o momento que a gente tem que dispor energia para fazer as nossas atividades. Então, a primeira coisa é definir o seu ritmo biológico. E esse ritmo biológico vai de encontro com o ritmo circadiano do corpo. Ou seja, eu tenho que deitar e acordar sempre no mesmo horário. E aí existem vários fatores que podem interferir essa ritmicidade do nosso corpo. Como é que os pais podem participar nesse processo? E de forma prática, como é que coloca uma criança para dormir? É embalando no braço, é embalando na rede, é dando um brinquedo, é dando um celular? Hoje é impressionante, é impressionante como hoje os pais dão um celular para a criança, dão um tablet. Exatamente. Então, o que acontece? A gente está vivendo num mundo moderno, num mundo 24 horas, num mundo em que os pais ficam trabalhando até mais tarde. E como eles ficam ausentes de casa um período por muito tempo, quando chega em casa quer que a criança adote a rotina deles. Então, a primeira coisa errada é fazer com que a criança tenha a rotina dos pais. Isso não pode acontecer. A criança, ela tem que ter a rotina dela. E o pai pode ajudar de várias formas. Como eu falei inicialmente, como o sono é uma questão comportamental, o pai pode ensinar, o pai pode condicionar essa criança, estabelecendo rotinas. Então, tem várias formas de você estabelecer a rotina. Você pode fazer o quê? Você pode adotar a seguinte sequência, não precisa ser exatamente essa, mas come, toma banho, desacelera e induz o sono. De que forma? A gente tem que preparar essa criança pelo menos de 30 minutos a 2 horas antes do período em que você quer colocá-la para dormir, você tem que desacelerar. E desacelerar é não colocar essa criança para fazer atividades físicas muito fortes, não colocar essa criança para ver uma televisão ou algum programa que a faça ter medo, que a deixe um pouco ansiosa. Ler uma historinha é uma boa para desacelerar? Perfeito, para desacelerar. Uma historinha, um banhozinho quente, certo? Com luz reduzida, não expor essa criança a celular, a computador, a tablets no período próximo a dormir, porque a gente não é um computador igual no computador que a gente aperta o botãozinho e ele desliga. Nós não. Nós temos que nos preparar para o sono. Então, todo esse mecanismo de reduzir luz vai favorecer a liberação maior da melatonina e tem todo um ritmo que você tem que estabelecer. Fazer essa criança conseguir o ambiente dela para dormir, na caminha dela, entendeu? Você ali do lado, acompanhando. E é sempre interessante fazer a criança dormir no local em que ela vai dormir. Porque não no quarto dos pais. Não no quarto dos pais, ou então você ficar ninando. Porque a partir do momento que ela dorme, na hora que ela acorda, ué, cadê meu pai que estava aqui agorinha? Agora ele não está, então ele vai chorar, vai chamar o pai. E aí, nesse momento, você vai lá, acalenta no quarto sem pegar. Quer dizer, então, que no momento em que a criança acorda e começa a chorar, isso é um sinal de que ela está sendo mal acostumada pelo pai? Pode ser um dos fatores, entendeu? Mas tem outros despertares confusionais que a criança acorda sem nenhum motivo. Às vezes o pai chega do lado, a criança está dormindo, mas porque pode ter algum despertar confusional. Então, o que quer dizer isso? Às vezes, uma rotina muito pesada faz ela ter um sono mais profundo e ela tem mecanismos de despertares, que não é um despertar a ponto de ela querer conversar, mas ela se fica um pouco desorientada, chora, chama, dá uns minutinhos, ela volta a dormir sozinha. Então você fica ali do lado para ela não se machucar, para ela não ter nenhum acidente e ela volta naturalmente a dormir. Tem outros distúrbios que podem estar associados, como o terror noturno, entendeu? Sonambulismo. Então, mas o mais importante é a higiene do sono, não deixar fatores que possam fazer essa criança despertar no meio da noite. Não deixar, o quarto tem que ter condições ideais, escuridão, silêncio, temperatura agradável, um travesseiro, um colchão adequado, certo? Para que essa criança vai dormir com a melhor condição televisão, de som, Jamais, nem pensar. Não, isso daí são, além do barulho e da luminosidade, ela pode ficar ali meio que condicionada àquela luz a diminuir o fator da melatonina. Então, o sono vai ficar muito mais superficial. Ela não consegue aprofundar e qualquer estímulo faz ela despertar. Agora, tem aquelas crianças que estudam pela manhã e que enfrentam muita dificuldade para acordar. O que acontece?
é porque a criança precisa se readaptar ou ela precisa mudar de horário? Então, precisa estudar à tarde? Perfeito. Aí a gente vai ter que identificar principalmente como é que é essa criança em termos de ritmo. Existem 3 ritmos no nosso corpo biológico, tá? É o ritmo matutino, o vespertino e o indiferente. O que são esses ritmos? O matutino é aquela criança que gosta de dormir cedo e acordar cedo. O vespertino é aquela criança que gosta de dormir tarde e acordar tarde. Só que esses são os extremos dentro dos ritmos. E a maioria, em termos de 80% dos seres humanos, são indiferentes, eles se acostumam de acordo com a rotina. Então, para definir se seu filho ele tem ou não tem dificuldade para acordar pela manhã, você tem que saber, primeiro, estou fazendo ele dormir tarde, por questões sociais, tudo isso que a gente já comentou aqui agora. E aí, quando ele acordar, ele vai ter um tempo de sono que não chegou em torno de 10, 12 horas. Então, ele vai ter uma privação, um déficit. E aí, quando ele acorda, além de dificuldade para acordar, ele dorme nas primeiras horas do dia. Então, a primeira coisa é consolidar melhor o ritmo de sono dessa criança, dar mais tempo de duração e ver se não tem nenhum fator que está afetando a qualidade do sono dessa criança, certo? Mas isso é fácil você identificar isso. Você conhece o teu filho, você sabe como é que ele é. Você sabe mais ou menos como é que ele é de férias. Férias é perfeito, que é aquela criança que não tem rotina, que não tem muito... E você vê se ele gosta de dormir cedo e acorda cedo. E aí vai ter mais ou menos definir a quantidade de tempo, de horas que ele precisa. Não é preguiça da criança. Não é preguiça. Às vezes falta essa questão de a gente educar nosso filho para ensiná-lo a dormir e ter e respeitar a quantidade de horas que seu corpo precisa para estar bem. Mas tem crianças que são vespertinas. Aquelas que são vespertinas, que dormem tarde e acordam tarde, essas têm que ser remanejadas em questões de estudo. Tem que, às vezes, adotar uma rotina de estudo vespertina, porque a pressão social do estudo de estar acordando pela manhã não é adequada para aquela criança. Então, ela não vai render bem, ela vai ter déficit de aprendizado, vai ter déficit de atenção, vai ser uma criança hiperativa, porque toda essa questão de alteração do sono mexe com o comportamento, mexe com o humor. Bom, criança é mais fácil de controlar. Agora, adolescente. É normal o adolescente dormir até meio-dia? Porque se você deixar, ele dorme até meio-dia. É, porque o adolescente tem essa questão da pressão social, né? A mídia social está muito presente, eles estão muito vivenciando essa alta tecnologia de computador, de tablet, celular. Então, eles ficam até altas horas em questões de redes sociais ali. E isso gera um estímulo muito grande. Então, na hora que eles vão induzir, eles só postergam muito o seu sono. Mas eles têm que respeitar o teu ritmo biológico, têm que identificar ali. É natural o adolescente postergar um pouquinho o teu sono, ter um atraso de fase, ele avança um pouquinho o seu sono, então, naturalmente, ele tende a querer acordar mais tarde. Mas ele tem que respeitar internamente como é o teu corpo. E, naturalmente, ele está em fase de crescimento. Então, quanto mais sono ele tiver, mais liberação de hormônio do crescimento ele vai ter, mais consolidação ali de questões hormonais para o crescimento ele vai desenvolver. Então, é uma fase em que vai ter mais necessidade de sono. Quando o senhor diz mais sono, é no período noturno, o horário que deve dormir, não durante o dia. Não, durante o dia, geralmente, uma das questões da higiene do sono é você não dormir durante o dia, para você consolidar teu sono durante a noite e ter pressões de sono mais fortes para induzir um sono mais profundo. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Manhã Anual. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço o convite e, de novo, a oportunidade de estar falando sobre uma área super importante, que é a medicina do sono. Eu conversei aqui com o médico especialista em sono, o doutor Renato Martins. E no próximo domingo vão ser realizadas as provas do CETAM. Mais de 9.000 candidatos vão disputar cerca de 3.000 vagas nos cursos profissionalizantes da instituição. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Teia. Olá, Teia, como é que os candidatos podem fazer para confirmar local e hora da prova? Através do cartão de confirmação, viu, Wilson? E é preciso imprimir esse cartão de confirmação, diferente de outras seleções que a gente vê aí, onde o cartão só serve mesmo para você verificar o local e a prova. A organização desse concurso, desse certame, informou que é preciso sim levar o cartão de confirmação durante o teste do CETAM que acontece no próximo domingo. Para você ter acesso a esse cartão de confirmação, se você ainda não recebeu através do e-mail ou através de alguma outra rede social que às vezes é enviado, você pode entrar no www.concursoscopec.com.br. Se você ainda não tiver o cadastro, provavelmente você tem porque você fez a inscrição, mas se você ainda não tiver o cadastro, faz ali direitinho o cadastro, organiza o login, organiza a senha e a partir daí
você vai conseguir a cópia do cartão de confirmação, do cartão de inscrição que tem o local da prova. Isso para o caso de você não ter recebido de outro meio, né? Esse cartão de confirmação, ele é necessário e fora ele, o candidato também precisa levar um documento de identidade com foto, que pode ser o RG, pode ser a carteira de motorista, mas é um documento que realmente identifique o candidato e o único outro item, objeto que você precisa levar para a prova é a caneta esferográfica azul em embalagem transparente, né? Não adianta ser aquela caneta que está escondida porque pode ter ali algum tipo de cola, enfim, ela vai ser confiscada pela organização do concurso, né? O ideal mesmo é que você só leve esses itens, o que é estritamente necessário. O celular, a gente sabe que você não pode ficar com o celular durante a prova, então o ideal mesmo é que você não leve itens que não sejam necessários para a prova e que vão ter que ser colocados ali de lado enquanto você realiza o certame. Esse concurso do CETAM, né, ele tem aí 9.373 candidatos, é muita gente realmente concorrendo, é uma média de 3 candidatos por vaga, porque nós temos disponíveis apenas 3.153 vagas, sendo que dessas, 760 são aqui para Manaus e o restante para o interior do estado. Essa prova ela também vai acontecer em outras localidades fora a capital do Amazonas. Nós temos aí pelo menos 25 cidades que também vão realizar a prova do CETAM. São 35 escolas espalhadas pelo estado inteiro onde esse concurso vai estar acontecendo. E esse concurso tem uma peculiaridade, né? Essas provas que estão previstas para começar às 9 horas da manhã, elas vão apenas até o meio-dia, são apenas 3 horas de prova. Então, fique muito atento, leve o material, chegue antes de 9 horas, porque 9 horas, impreterivelmente, os portões vão fechar, né? E o CETAM, na verdade, está selecionando aí esses mais de 3.000 candidatos, 3.153, para fazer parte dos cursos a partir do próximo ano, 2018. Wilson. Ok, obrigado, Teia. E com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, buscar qualificação é necessário para se manter atualizado. Pensando nisso, cerca de 5.000 pessoas participaram ontem do Capacitar Manaus 360 graus, um evento voltado para aqueles que desejam fazer a diferença na hora de vender o seu produto. Não é só fazer uma simples massagem ou tentar reproduzir uma maquiagem da internet. Aqui na primeira edição do Capacitar Manaus 360 graus do Senac Amazonas, é preciso ir além. É fundamental, está sendo maravilhoso. É onde a gente está podendo aprender as novas tendências, né, as técnicas e poder acompanhar esse ramo da beleza. Nunca é tarde, nunca é demais para aprender, não é? E nós estamos muito agradecidos por essa oportunidade. Trazer um evento desse para Manaus, o Senac, olha o que ele gerou em cada profissional, né, nessa cidade. Saíram com nova mentalidade, a busca de novos clientes, de mais sucesso, isso só tem benefícios. Em apenas um dia, cerca de 5.000 pessoas receberam treinamento através de palestras e oficinas de profissionais nacionais e internacionais. Entre eles, o fundador da Associação Brasileira da Alta Gastronomia. Isso não se adquira simplesmente no plagiar e no copiar de receita em redes sociais. É aprender para valer e o aprender é difícil. Para quem trabalha no ramo da beleza e autoestima, ficou atento ao treinamento do Alan Spadoni. Pela primeira vez em Manaus, ele deu dicas de como engajar o trabalho nas redes sociais. E também entendo que não tem como você ensinar alguém que não quer aprender, então tenho certeza que elas vão fazer grande uso disso. Isso não fui eu que inventei, vem de grandes empresários e mentores na história da venda e do marketing, e se elas aplicarem isso é resultado garantido, 100%. Segundo a diretora regional do Senac Amazonas, a próxima edição do evento já está sendo pensada para atender o público de diversas áreas. 2018 já tem o agendamento de uma próxima atividade com uma programação mais fortalecida ainda. O Senac está com o vestibular, inclusive, aberto. No próximo dia 11 de novembro acontecerá o nosso vestibular e com a oferta de cursos que tem uma relação direta com o que nós trouxemos para cá. O curso de gastronomia, tecnólogo de gastronomia, o tecnólogo em design gráfico e também vamos lançar o curso de estética, o curso superior de estética. Então nós estamos aí com a programação disponível e quem tiver interesse nos procure. Através das nossas redes sociais vocês vão ter acesso. E o Minuto Tecnologia de hoje vai especialmente para você que quer trocar de smartphone. Só na InfoStore você tem o Troca Fone Plus.
Funciona assim, você leva o seu smartphone usado de qualquer marca e ganha um super desconto de até R$400 na compra de um Galaxy A5, esse daqui, ó, ou um Galaxy A7 2017. Olha só que legal. Se você aí já está pensando em trocar o seu, esta é a sua grande chance. É só ir hoje mesmo em uma das 11 lojas da InfoStore e conferir essa promoção exclusiva do Troca Fone Plus. Gente, é muito fácil. Vou até repetir aqui, olha, basta levar o seu smartphone e você ganha na hora desconto de até R$400 na compra de um Galaxy A5 ou A7 de 64 GB. Mas aproveite porque essa promoção vai só até o dia 29, então é melhor correr. E a Semana Nacional de Conciliação acontece de 27 de novembro a 1º de dezembro. Durante o evento, questões trabalhistas também vão poder ser resolvidas. O Danilo Alves continua ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes desse assunto. Danilo, como é que faz para participar da Semana Nacional da Conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho? Oi, Danilo. Oi, Wilson. As partes têm que correr, viu? Até o dia 10 de novembro pelo site do TRT11, que eu vou falar para você, www.trt11.jus.br. Tem que preencher o formulário de conciliação e depois pedir para que sejam intimados pela própria Justiça do Trabalho. O que acontece é o seguinte, essa Semana Nacional de Conciliação, que já acontece há 12 anos, e a 12ª edição, a 12ª semana, já pode ser realizada esse formulário. Essas partes têm que estar com os processos praticamente em acordo. Por quê? Porque muitas vezes que as pessoas acabam solicitando à Justiça para que façam essa conciliação, muitas vezes a outra parte não quer, acabar ali fazendo a conciliação. Então, muitas vezes, o TRT, já sabendo disso, não intima. Então, por isso, esses processos de trabalho, tanto do trabalhador quanto para a própria empresa, que é a pessoa contratante, pode fazer esse formulário contanto que esse processo já esteja tramitando para a conciliação. Então, até o dia 10 de novembro, o site www.trt11.jus.br, você vai preencher esse formulário que vai ser enviado online. A partir do dia 27 de novembro, que vão ser realizadas as audiências. Essas intimações, é lógico, vão chegar antes nas casas das pessoas. Então, é bom ficar atento para a data que a sua conciliação vai acontecer e no horário, porque nenhuma reunião, nenhuma audiência vai ser atrasada. Então, no ano passado, vamos supor, foram realizadas 2.000 audiências e mais de 500 conciliações. Então, o objetivo esse ano é aumentar. A gente acredita que possa haver, sim, mais conciliações, já que o trabalhador quer é apenas ficar em paz com a justiça e, lógico, o trabalhador, o empregador, no caso, a pessoa que faz, que está nesse processo junto com o trabalhador, também quer um sossego, quer continuar trabalhando e gerando renda para a cidade. Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo. E depois do intervalo a gente volta com novas informações do trânsito e o roteiro do dia com opções para quem gosta de tomar sopa. É um instante só.